Vamos lá então, pessoal, para mais um Viver de Milhas podcast. Hoje nós estamos aqui com o Eduardo da DivPay. É isso aí, Eduardo? Isso mesmo, Rodrigo. Mais uma vez? Mais uma vez. Show de bola. A gente já falou presencialmente no evento, né? Já falou online também. Tu tá nesse mundo das milhas aí, viagens há quanto tempo, para o pessoal entender um pouquinho? Em milhas diretamente, com milhas aí nós iniciamos lá um processo em 2021, não tem muito tempo, né? Mas é quando estourou também essa bolha do mercado de milhas também, né? E nesse mercado de pagamento aí? Mercado de pagamento a gente já está há um pouco mais tempo. Nós nascemos como uma das empresas lá em 2018. Mas a maior parte do que aconteceu com a DivPay veio a partir de 2022, aí que foi com a abertura do Open Finance, Open Bank, né? O Pix, enfim, que mudou totalmente. A gente conseguiu integrar em instituições bancárias e financeiras, no caso, instituições financeiras e instituições de pagamento e transformar a DivPay no caminho que ela está indo hoje. Cara, show. Deixa eu comentar para o pessoal, para quem não sabe, né, e vai conhecer aqui um pouquinho. O Eduardo começou esse projeto, né, de meio de pagamento, ele já estava nas milhas, aí começou o projeto de agência e aí encaixou, né, um braço da DivPay hoje para ajudar as agências. Você estava com a gente no Sul Milhas, né, que a gente teve ali. Acredito, inclusive, que teve gente de lá que já está contigo desde então, né? Sim, bastante agência, gestor. A gente colheu bons resultados lá e o pessoal está operando aí. Todo mês aí tem a operação deles aí. A gente está conseguindo entregar um pouco da nossa solução. Lembrando que o projeto de DivPay mesmo, com essa migração, a gente tinha um projeto para venda em eventos, no caso, né? Shows e tudo mais. E aí ela foi migrando e entrando num outro processo. E veio muito com aquela mentoria que a gente fez lá atrás também. Cara, eu lembro. Lá em 2023, que daí ganhou corpo, a gente conseguiu olhar para um mercado que estava precisando, tinha dores, no caso. Sim. E aí, através daquele processo lá, ela vem expandindo, né? Cara, sensacional. Deixa eu te perguntar, que eu acho que é mais interessante para o pessoal, o teu lado como dono de plataforma, como é que é a tua visão em relação às agências, assim? Tem algo que eles podem fazer para facilitar a vida de quem é meio de pagamento? Como é que vocês enxergam esse pessoal, assim? Porque você tá nos dois lados hoje, né? Sim, a gente acompanhou lá um lado, agora tá no outro, continua trabalhando alguma coisa na parte de milhas, mas a gente focou mais no meio de pagamento. Cara, não é que tenha uma forma para facilitar, a gente olha para um todo e entende que realmente é um mercado delicado, né? Porque quando a gente fala em valores expressivos, um pacote, uma passagem aérea e tudo mais, ela é um pouco mais pesada do que um varejo tradicional que a gente tem lá, né? Então, hoje a gente opera mais de 200 mil transações por mês. Cada 4 segundos está rodando uma transação dentro da DivPay. Só que quando a gente parte para esse mercado, a gente fala em viagens, a gente fala num ticket médio muito mais alto. Sim. Então ele muda um pouco. O que a gente vê lá na ponta lá? Alguns casos que acontecem é a questão do antifraude. Bate no antifraude, dá um problema lá, daí não aprova, algo nesse sentido. Daí a gente vai entender o porquê que não aprovou. Aí às vezes é um dado divergente. O dono do cartão é diferente de quem está comprando. E aí vai, sabe? Depois eu vou compartilhar contigo, eu fiz até uma cartilhazinha para instrução do pessoal ter um processo de aprovação maior, entender como funciona esse processo de meio de pagamento, no caso, para que consigam um êxito maior na aprovação, porque é difícil não concluir uma venda por causa de uma reprovação no antifraude, que às vezes é uma coisa muito simples. Às vezes é o CPF diferente do nome ou até um e-mail que está diferente do geral, que pode dar uma reprovação no antifraude, né? Cara, e uma coisa até para quem está começando a entender é que, assim, se você não é grande, se você não, sei lá, acho que 100, 200 mil, você começa a ter atenção de alguém, as plataformas padrões, elas não estão nem aí para você, né? Na verdade, o erro, ele nem mostra qual foi, né? Foi o CPF. Não, é simplesmente negado e o cara que está comprando já começa a ficar possesso porque estamos chamando ele de bandido, né? Recusa na administradora ou recusa... Liga pro seu banco e era isso. Enfim, pronto. Aí você tem que ligar e mesmo assim, às vezes o banco não consegue identificar. Sim. A gente já teve casos em que entrou em contato com o banco e tudo mais, chegou lá no banco e falou, mas aqui está tudo certo. Aí, como é que fica isso, né? A gente dá um acompanhamento um pouco mais de perto com isso. Entender o porquê não aprovou, olhar o que está errado, enfim.
Tem casos em que a pessoa, vamos lá, colocou o pagamento, tá tudo certinho, mas ela tá comprando com o endereço lá de São Paulo, mas ela tá aqui no Rio Grande do Sul. Sim, E IP hoje diferente. hoje o sistema que tem são muitas coisas em fração de segundo que ele analisa, inclusive a geolocalização do IP. Então, se você está num outro país, por exemplo, e comprando com o endereço aqui do Brasil, pode dar recusa. Não quer dizer que sempre vai dar. Existe, vamos lá, e é um futuro, tá? A gente está olhando para isso e entendendo mais que o futuro não é só essas certificações que tem, que são várias, mas por um padrão de consumo. Se o padrão foge, enfim. Então, tem uma série de coisas que, com o avanço da tecnologia, que está mudando, né? Mas hoje, geolocalização é uma coisa que dá recusa. Então, são vários pontos, né? Quando tu coloca ali, muitos pontos que o sistema analisa, e não é nem o nosso sistema, são vários, né? Que a gente tem uma cadeia de processos, do caso, mas que rodam automaticamente em fração de segundo, né? Sim, não dá para pensar, Chega né? a ser mágico. Digo, é mágico por quê? Porque quando tu pensa, nossa, eu coloquei um pagamento aqui, quantas coisas estão funcionando para que isso funcione? O Tem o resultado gateway final, de né? pagamento, que é o nosso caso. Aí você vai para adquirente, que é a quem opera a parte de adquirência, que é o cartão de crédito. Aí vai para a bandeira, da bandeira vai para o banco emissor. São vários canais que precisam chegar ao final para depois chegar aqui na ponta e aprovar a venda. Então, Cara, deixa eu te perguntar uma coisa até para o pessoal entender. Hoje vocês ajudam, né? Vamos falar nesse público de agência, de milheiro, que é o nosso público aqui, mas sei que vocês atendem todo mundo, né? Vocês ajudam com o quê? Com venda pontual, com venda recorrente, com maquininha? Como é que é isso hoje? tem todas as soluções. A gente tem venda recorrente, que é enfim, está entrando Pix recorrente também, que a gente vai conseguir cobrar com recorrência mensal e tudo mais aí. A parte de cartão de crédito, então consegue também fazer a recorrência mensal. A parte de link de pagamento, que é um dos produtos que a gente tem para o mercado dos milheiros, né? E a adquirência física também, que também serve para esse setor. É um setor mais delicado. Eu falo novamente, é delicado por quê? Por causa que o valor é mais, o ticket médio é mais alto, então é olhado de forma diferente. Uma fraude que possa ocorrer no meio disso, ela impacta num valor maior. Diferente de uma fraude de uma venda física, por exemplo. A gente tem a adquirência, que a gente oferta para tiqueteiras de ingresso. Ingresso não tem um valor caro. Então, claro, tem um alto índice de chargeback. É diferente de um ingresso, às vezes é 100, 150 reais. Uma aérea é 1.500, 2.000. Sim. Então, muda total. Quando não é muito mais, né? Então, é um pouco mais sensível esse mercado. Então, o que a gente tem? A gente tem vários produtos. Então, esse produto pensado vamos lá, com uma certificação com antifraude um pouquinho mais leve, porque nós entendemos que o milheiro sabe para quem ele está vendendo. Ele sabe, ele está vendendo a passagem, ele não está vendendo um varejo como está vendendo uma bebida, e a gente tem restaurantes e tudo mais. É diferente o mercado, ele conhece o cliente dele. Então, o cara confiar e comprar 20 mil nele, né? O índice é baixo de chargeback hoje, muito baixo dentro desse mercado. Mas daí, quando a gente vai para outros mercados, a gente tem a parte de adquirência física, né? São várias máquinas que a gente tem rodando hoje. Nós conseguimos... Lembrando que nós estamos na parte da DVPay operando da forma que a gente opera hoje há 2 anos e alguns meses, né? Então, nós estamos batendo mais de 1.200 terminais de adquirência hoje. Somos pequenos, mas para um volume que a gente está operando Sim. e pelo tempo de mercado que a gente tem, está muito bom. As soluções que a gente está... E tem a possibilidade de entregar a parte de adquirência física para esses players, no caso, de viagens também, no caso. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem está assistindo com a gente aí, né? Que não está ainda com vocês. Porque os nossos lá, até para todo mundo entender, existe um fluxo, né? A pessoa entrou na mentoria, no primeiro módulo ele já vai para os acessos. Ali ele tem contador, advogado, DVPay, tem todo mundo. Porque eu sei que quando esse cara for querer vender e ele não tem acesso nenhum, ou ele vai receber o dinheiro daqui a 30, 60 dias, ou vai ser uma taxa absurda, e o pior, na verdade, ele não consegue falar com ninguém, né? Sim. Não tem ali um WhatsApp, clique aqui. Não, é um robô maluco lá que só fala que não está liberado para ele. Então ele já tem acesso com vocês. As agências, elas têm que ter o quê? Um CNPJ, cadastro, como é que é para fazer parte lá com vocês? Sim, o processo normal para uma agência, que eu, inclusive lá no curso, lá na mentoria tem, né? O processo normal, enfim, faz o onboarding do cadastro e a gente vai tratar, um consultor vai tratar diretamente e, neste caso, com
com aquela parceria que a gente alinhou, enfim, desde com o essa evento, participação, a gente está oferecendo, eu estou tentando oferecer um atendimento diretamente comigo. Porque daí a gente tem um papo melhor, entende melhor, e eu já vivo isso, já vivi isso, então eu sei qual a dificuldade lá na ponta, né? E realmente, a gente olha para início de trabalho, início de projeto, é um processo mais complicado. As dores de quem está iniciando é fluxo de caixa, porque Primeiro, né? tu tem que, ou tu compra no balcão e paga Sim, à no vista, Pix, não tem. Ou você tem um caixa bacana para bancar toda a operação, ou você vai buscar na adquirente antecipando isso. E é uma solução que a gente tenta dar para o cliente, entregar ali no momento que ele vendeu, ele ter acesso ao saldo dele já, ele poder usar esse próprio giro que a venda lá na ponta está dando para ele poder fazer a emissão aqui do outro lado. Então, isso a gente está conseguindo entregar para esse público. Não existe hoje, Rodrigo, vou te dizer, do jeito que a gente tem uma taxa Selic hoje, em 15%, em que o dinheiro custa 1 e pouco por cento ao mês. Isso é custo, não tem taxa mágica hoje. Nenhum gateway, ninguém consegue entregar hoje uma taxa excelente, principalmente para quem está iniciando. A gente tem um padrão um pouco melhor de atender com relação a taxas. Vamos lá, eu estou iniciando, eu tenho um fluxo baixo, não vendo tanto. Obviamente que se você for lá em qualquer um dos outros que oferece o nosso serviço, ele vai te dar uma taxa mais alta, né? Então a gente tenta trazer para uma equalização em que fique bom. Mas vamos lá, voltando para a questão de taxa, só para a gente ter um gancho e o pessoal entender, falar, mas essa taxa está alta. Não é que a taxa está alta hoje. A gente tem um dinheiro custando muito caro hoje. Então, os bancos fazem o quê? Que tudo vem de um banco, né? Quem antecipa hoje é o banco. Ele que faz a antecipação, não é a bandeira. A bandeira paga para o banco em 30 dias, ou conforme vence a parcela. Então, quando eu vou lá, passo a minha compra, provou, só vem com 30 dias para quem está antecipando. Então, o custo do dinheiro fica alto. Por quê? Porque tem alguém fazendo uma espécie de um financiamento, uma espécie de empréstimo para poder entregar esse dinheiro na ponta. Então, aí, vamos lá. 1,25 aí que está dando a taxa média mensal. Mês. Aí, o que o banco faz? Tá, beleza, eu posso antecipar, mas quando a gente vai para link de pagamento, a gente tem uma insegurança de ser um chargeback, de ter um chargeback lá. Então, é uma operação de um risco um pouco maior. Aí o banco olha, tá, por que eu vou antecipar isso aqui, sabendo que eu vou manter o dinheiro aqui aplicado em fundos lá, que ele pode manter aplicado lá, ele tem a segurança de ganhar pelo menos 1,25. E lembra que não é só essa taxa, tu tem a taxa da bandeira no meio. Então, está tudo embutido no meio disso. Então, por que está tão difícil hoje taxa? Porque é mais vantagem, mais seguro ele manter lá na ponta esse dinheiro do que ele simplesmente emprestar. Eu não estou falando em empréstimo direto ao cliente, eu estou falando em antecipação mesmo, que é um empréstimo. Né? É um dinheiro do futuro que eu estou trazendo para o presente. Isso. Então, esse é o grande problema. Por isso que é tão ruim hoje também, vou cadastrar lá, em quem opera com isso, eles vão entregar lá com 30, com 14, às vezes com D1, com D2, sim, entrega. Mas olha, tu pega aí players que estão entregando taxa de 4,2, 4,5, com D0, ele está entregando a 5,99. Por quê? Porque veio nessa escalada. A gente saiu lá, nós tivemos essa experiência com uma mudança lá. Quando a Selic foi a 13 e pouquinho, não deu uma reajustada, mas ela subiu a 14, aí não reajustou, de repente veio a 15. Então, a gente sente o impacto disso também. Entende? Em volume dá diferença. Não tem, dá uma diferença legal. E aí, para a gente poder entregar lá na ponta, também acaba pesando um pouco mais, né? Porque, como eu falei, tem essa série de coisas no meio aí que custa. A gente tem, por exemplo, o sistema de autenticação, de criptografia, que é a PCI DSS. É um sistema que previne que os dados do cliente não vazem. Ele faz o processo de criptografia dos dados do cartão de crédito. Para a gente manter um PCI DSS, ele custa caro para nós. Ele tem um custo mensal expressivo. Então, você tem que embutir na taxa, não tem o que fazer, né? Mas isso é uma prevenção para o cliente que está lá na ponta, é uma prevenção para todos os envolvidos. Então, toda vez que você vai fazer um checkout online, ele tem que ter todas essas ferramentas. Porque se não tiver, ele não consegue operar, ou usa de um terceiro.
E aí começa a ter o problema, né? Então, essa parte acaba, vamos dizer assim, não tem milagre hoje no mercado com relação à parte de taxas. Tudo varia, 0,2, 0,3, 0,5, mas nada que seja tão expressivo a ponto de dizer assim, não, é muito caro, muito barato. Cara, e para o pessoal entender, tá? Eu vou trazer números aqui, ó. Eu vou expor números, tá? Eu tenho plataforma que eu passo 1 milhão ano, tá? Tem plataforma que eu passo 1 milhão ano. A taxa que eles começam com vocês é mais baixa da que eu passo depois de já ter gerado 1 milhão ano. Então, entende o que a gente está falando, né? Eu já dei lá de confiança 1 milhão. Aqueles caras ganharam 200 mil em cima de mim, porque, né, 1 milhão fica 20% para eles. A taxa de vocês é menor do que isso sem ter relacionamento. Sim. Porque Justamente para poder olhar para isso. Quando nós nascemos, eu acho que a gente precisa nascer com um pouco mais de propósito, não só esse fim comercial. Então, teve um caso de uma indicação sua, inclusive, que o cliente estava precisando muito emitir o aéreo e ele não conseguiu, acho que, aprovar na plataforma que ele tinha. Ele não tinha conta conosco. Sim. Depois que a gente pegou os dados dele, em 5 minutos ele conseguiu fazer a emissão. Então, uma das ideias, um dos propósitos que a gente tem é desburocratizar um pouco o processo, né? Nós somos gestores de pagamento, é um pouco diferente do processo de uma IP ou qualquer outro meio de pagamento. A gente faz uma união é um hub de pagamento em que a gente une as pontas e com o volume que a gente tem, a gente acaba conseguindo dar uma taxa melhor. Então, esse processo de trazer o pequeno para dentro e ofertar uma taxa que pode não ser a mais competitiva, porque ele não tem volume, mas também não é a taxa mais alta que ele vai ter, e com um processo que é prático, que ele não precisa fazer 1001 coisa, ele pode estar aqui, a gente insere os dados, ou ele mesmo faz onboarding no sistema, aprovou o cadastro dele, a gente não faz 1001 análise, a gente já está liberando para ele em D0, cara, em que ele pode sair emitir. Né? Então, a gente fala que em 5, 10, 15 minutos, ele consegue estar operando. Então, isso faz diferença lá na ponta também, né? Sim, para emitir realmente a passagem com o dinheiro, né, que está entrando. Né? Aí você vai olhar para quem consegue te entregar isso num prazo tão ágil. Quando você vai para um banco, ou para uma adquirente, ou para um gateway, ele precisa fazer o teu onboarding, ele precisa avaliar vai tocar a tua custo situação, em ti, um segurinho. E tudo, e por aí vai. Então, consórcio. esse processo é muito demorado. Então, o nosso propósito foi nascer para desburocratizar um pouco o espaço. A gente usa hoje do modelo de negócio que a gente tem para poder entregar uma agilidade e uma facilidade para o cliente. Como eu te disse, nós pegamos um caso no interior aqui do Rio Grande do Sul, em que a gente conseguiu atender um grupo de artesãos. E também atendemos uma feira de produtores também. Nossa. Vamos lá. Isso foi com a adquirência física, a maquininha. O pessoal não está tão ligado hoje nessa parte de eu preciso ter uma maquininha, como é que eu faço? Ele vai, hoje ia lá, vendia via dinheiro e tudo mais. Só que o que a gente entendeu, principalmente pós-pandemia, não tem mais dinheiro circulando. O volume de dinheiro que tem físico é muito baixo. O mercado mudou. Então, você anda com dinheiro... Não, uma vez você andava com dinheiro na sua carteira. Hoje você anda com cartão. Hoje você não anda nem com carteira. Celular, você anda com celular, com relógio. Aproximou, pagou. Então, essa realidade mudou. Então, o que acontece? Como que você faz com que os pequenos estejam inclusos no sistema de pagamento e não perca a venda? Ele tem que fazer todo o processo? Mas ele não faz todo aquele processo. Ele tem que fazer onboard, tem que solicitar a maquininha, tem que fazer isso, aquilo. Então, a gente fez o quê? A gente foi com consultores lá e os nossos consultores foram com o intuito mesmo de entregar para eles uma solução diante do mercado do jeito que está hoje. Às vezes ele não olha para esse mercado, mas será que está mudando assim o mercado? E sim, está mudando. O interior ainda tem um índice alto de venda via dinheiro, mas quando você vem para a capital, para cidades maiores, não tem. Você tem um índice aí de 15%, 20% em dinheiro, o restante é tudo em pagamentos digitais. Ninguém anda mais com dinheiro. Sim, ainda mais para uma compra de emoção, né? Uma compra de impulso, né? E aí o que acontece? Então o objetivo era fazer com que a gente conseguisse visitar esses clientes no início ali do trabalho dele, para que ele pudesse ter, durante o próprio evento, a disponibilização de um meio de pagamento aí, através de cartão, débito e Pix também, de forma imediata, sem todo aquele processo doido, ter que fazer onboarding, a prova, na prova, enfim, fazer. E isso é com o mercado também de milhas.
A gente filtra, obviamente, o cliente, mas a gente tem que olhar se realmente é um cliente confiável. Afinal de contas, a gente entrega para ele em D0 o dinheiro e a gente pode ter um problema lá na frente com essa entrega. Mas a gente tem tido sucesso de 100% hoje. Pois é, não teve eu nada não de sei de nenhum chargeback, caso enfim. que deu problema. E até tem um caso provavelmente tu vai lembrar desse caso aí. Ele entrou com vocês no evento, tá? Eu não vou falar o nome dele, mas ele entrou com vocês no evento e ele já fez uma primeira venda com vocês, que aí ele entrou na nossa mentoria depois que ele vendeu e recebeu a antecipação lá com vocês. E hoje ele é gestor de milhas e hoje ele atende um dos Masterchef. Olha só, Ele que atende coisa uns boa, caras lá e hoje ele tá com vocês ali também. sim. E é aqui do Sul também, de Porto Alegre. Sim. A gente tem uma proximidade. Teve caso, eu acho que se a gente fala do mesmo cliente, eu acho que a gente acompanhou ele, inclusive, numa dessas ocasiões que ele precisava aprovar a venda, estava com um pouco tarde, a gente entrou em ligação via Meet, falou, vamos por esse canal aqui, justamente porque tinha dado recusa, tinha dado um chargeback na ponta lá, né? Sim. Então a gente conseguiu auxiliar Deu lá. certo, E que né? bom, né, que a gente vê isso dando resultado. Isso faz com que o mercado potencialize, né? E aí o grupo que a gente está inserido também acabe crescendo, né? Enfim, eu acho que é um dos... Não é só a gente olhar para a lucratividade, que obviamente é importante, mas quando você está em uma crescente aí, com parceiros e uma crescente crescimento, tudo ao seu redor passa a andar, né? Sim. E isso a gente tem sentido aqui com os clientes que a gente tem atendido, com essa safra que está vindo nova, dos milheiros aí também, né? Então, tem cliente em todo o Brasil hoje, né? Tem gente rodando em todo o Brasil em que a gente pode estar auxiliando a andar vendendo, com isso, né? E até para o pessoal entender, gente, na verdade, assim, agora dia 1º de novembro a gente vai ter o Sul Milhas, né? Que vocês vão estar lá com a gente, lá, né? Tanto com o stand como o palestrante. Inclusive, eles já estavam, né, com a gente no ano anterior, pelo menos tinha um stand lá. E no momento que eu fui te chamar, tu estava atendendo lá e tu não conseguiu subir, né? Eu tinha uma parte lá que era, né, sobre vocês, daí tu estava atendendo e ficou... E esse fato de conseguir falar com alguém... Cara, esses dias eu ouvi uma frase muito boa de alguém do digital, que ele diz o seguinte: o banco só fala com você em 2 momentos. Ou quando você está quebrado, ou quando você está rico. Você está quebrado, ele vai lá negociar, né? Peraí, vamos fazer um novo financiamento e tal. Ou quando você está rico, que deles, opa, peraí, vamos trazer esse dinheiro para cá. Nessa janela aqui, que é entre o menos 100 mil e 1 milhão, o banco não quer papo contigo. Ele quer, cara, então tu abre a conta, aí você vai movimentar tanto, depois a gente vai analisar. Só que o cara não consegue sair do buraco se ele não tem alguém para, pelo menos, dizer pra ele, cara, vamos fazer assim, o que você vender já vai estar disponível para você. Isso tá bom, não é nem mexer em taxa. E, cara, eu nunca reclamei, nunca vou reclamar e fico bravo com quem reclama. Porque não é a taxa, é realmente eu vou receber o dinheiro no dia. Né? Receber em 5 minutos e dizer, cara, agora eu vou comprar a passagem, porque senão vai que aumenta. Aí o que eu faço? Ou eu devolvo o dinheiro ou eu perco a minha margem, né? O que eu entendo e eu vivi esse mercado e vivo isso, no caso, né, diariamente. Hoje eu digo que nossas viagens são todas feitas com milhas. A gente não viaja sem que não seja com milhas, né? Então, a gente se programa em cima do que a gente produz de milhas, enfim, se não precisa, a gente vai buscar no mercado. Mas o nosso cliente, ele tem o cliente dele já. Eu não vejo que ele tem tanta dificuldade em vender. Ele sempre vai ter um cliente. Ele sempre tem. Ele veio para esse mercado porque ele olhou, ele viu, interessante. Então, ele não acho que ele tenha dificuldade em correr atrás de um cliente. Mas a dificuldade dele é como que eu vou fazer esse processo funcionar para mim poder atender, então, esse cliente e ter um caixa e ter um giro para poder rodar de forma ágil, de forma prática, porque esse mercado é muito rápido, é muito dinâmico. Sim. Você falou agora. Vou gerar um link amanhã e te passo. Já não foi. tem, a passagem aérea se for, ela muda o preço. O hotel não muda tanto? Não muda tanto. Mas o aéreo muda toda hora. E é toda hora, não é? A gente fala todo dia, muda todo dia, pode mudar toda hora. Sim. Não tem. O preço de agora, daqui a pouco não é mais o mesmo preço. Aí passou a oportunidade. Sim, tem que olhar para a taxa? Tem. A gente precisa fazer economia. Sim, tudo a maior parte hoje, o cliente... maior parte não, quando ele vai criar o preço de composição lá para o cliente dele, ele analisa quanto que sai em tantas parcelas. Então, quando a gente fala em parcela... Nós não estamos mais falando em adquirência, a gente está falando em antecipação, em recebível. Quando a gente fala em recebível, a gente fala em taxa de juro. Então, aí muda o caminho. Parcela representa aumento, não tem o que fazer. Então, vai parcelar em 10? Sim, vai parcelar em 10. Então, tu tem que olhar. Só que não é o fator decisivo hoje para você fazer uma venda, porque se esse aéreo mudar agora... Daqui a pouco, 5%, 8% não muda nada. Eu vou ter perdido a venda. Perdeu a venda e
e aí foi. Então, sim, tem que olhar, tem que tentar compor, tem que ajustar a margem, enfim, vive-se de margem, mas a hora que vai criar o preço de venda lá, tem que pensar diante desse mercado, porque no final não vai mudar tanto, viu, Rodrigo? Vai buscar no mercado um parcelamento em 10 vezes, vai custar 12, 15, 17%, 18%. Tá, beleza, tem taxa, aí abaixo disso é muito difícil, porque não tem hoje, né? A gente fala em parte de 15, 12%, vamos falar em 13, 14% ao ano. A diferença que tu vai estar falando lá é de 1%, 1,5%. Que tem que movimentar tantos mil, senão já paga a taxa. É um total assim, né? Então, hoje a nossa taxa, talvez para acima de 6 parcelas, ela é até melhor do que para 2 parcelas. Pô, isso é legal demais. Então... mas quando a gente fala aí em uma parcela, 2 parcelas, ela pesa um pouco mais, mas não que pesa com considerável comparado ao mercado. Sim. Que nem você disse, eu preciso entregar 200, 300 mil para eles poderem olhar e falar, vou te dar uma taxa. Vou botar alguém para falar contigo. Uma vez por dia ele te responde. E aí essa facilidade tu traz para cá, vamos negociar, a gente tenta fazer uma negociação, até onde dá, não tem o que fazer. Eu falei para vários clientes, mas eu vou tentar uma taxa melhor. Não tem problema, até aqui eu posso ir, mas daqui eu não posso mais ir. Então está totalmente aberto, o mercado é isso, a gente tem que buscar o melhor. E é isso, fico feliz que tenha conseguido coisa melhor até, porque no cenário que a gente está, é difícil. Mas eu entendo que se o cara tem um bom relacionamento, um bom trabalho, ele consegue expor isso também. Sim. Tá, eu vou deixar de fechar por causa de 1%. Tá bom, você pode deixar, mas você vai ter que fazer todo o processo de buscar a sua passagem, de buscar todo o processo de novo, buscar um outro pacote. Daqui a pouco, em 2, 3 dias, mudou. Nem ele vai ter nesse preço, nem ele vai ter nem outro lado. Então, é como você vai trabalhar o mercado, como você vai trabalhar o cliente. Cara, uma coisa legal, o pessoal nunca pensou sobre isso, tá? Eu pensei porque eu vivi isso na pele, tu também deve ter visto. Nós tivemos um golpe em 2023, um golpe bilionário, né? Esse golpe só aconteceu tão bilionário porque essa empresa vendia muito barato no Pix. Eu fiz várias simulações na mentoria. Por que a gente faz na mentoria, tá? Até o pessoal entender. O cara entrou lá, tá? Ele tem as aulas e a gente tem mentorias ao vivo. Aí eu falo para ele, olha, para você mandar orçamento, você tem que mandar assim. Inclusive tem o Simple Milhas, que é nosso parceiro, que o cara faz o orçamento lá no Simple Milhas, bonitinho, com o aeroporto, tudo, e manda o link de vocês. Ou seja, o cliente recebe, se ele quiser, ele dá o aceite e já paga pelo link. Então, é uma dupla top, tá? Funciona super bem, o Simple Milhas é nosso parceiro. Vou deixar o link pro pessoal aqui. Só que essa empresa ela deu um golpe tão grande porque foi tudo no Pix. Porque aqueles 10% que eram no cartão, o cara ligava no cartão e falava, olha, eu comprei faz 30 dias, não me entregaram o produto, o banco ia lá e algumas pessoas ele trancava a cobrança, né? Poxa, não vou te cobrar. Por que ela deu um golpe de 4 bilhões? Porque no Pix ela tinha um preço e no cartão era 25% acima. A gente está falando de uma empresa que girava milhões. Eles podiam ter uma taxa melhor, só que eles não queriam, por uma questão de estratégia, até mirando já o que ia acontecer, né? E aí? Aí você está começando agora com uma taxa de 15% e você acha ruim. Sendo que se ele comprar nesses sites que ainda estão no ar, ele paga 25%, sem falar em todo aquele risco e sem falar que depois que ele compra é só robozinho que fala com ele. Né? Não. Se tu for para qualquer outro site mesmo que estão ativos hoje, cara, tu foi para parcelado, ele vai subir, não tem outro segredo. Ou ele te dá já um preço acima e te fala no Pix eu vou te cobrar menos, ou ele vai lá para essa taxação, porque ele também tem que pagar essa taxa. E ele tem um risco muito maior que tu ainda, né? Que o risco eu digo o risco de chargeback ali. O cara comprar hoje para viajar amanhã e... Não, extremo, até porque a gente está num relacionamento mais próximo com o cliente. Sim, a gente vai tentar entender melhor e tudo mais. No online, a gente fala em varejo, já é diferente. Não que não seja um varejo aqui direto, mas a gente fala pulveriza, né? E aí tu vai para a internet, a internet tem um monte aí. Você vai buscar lá nos buscadores, lá tem um monte de preço. Tá, mas se eu for fazer um parcelamento, se eu for por esse outro lado, é a mesma coisa? Então aí que vem alguns pontos que se torna interessante trazer para o outro lado, trazer para um processo de um atendimento mais personalizado e entender o geral, né? É isso, né? Diferente de você, é que você falou, vou entrar no robozinho, quem que vai me atender? Sim. E aí, recusar, recusou, meu Deus, o que aconteceu? Aí você vai, tenta de novo, daqui a pouco, bloqueou o cartão. Não, o cliente já começa a ficar estressado, né? Daí o cara não tem, o cara tem que ir no banco, tem que chamar o banco dele, tô tentando comprar, tá bloqueado aqui. Não tem. Tentou uma vez, recusou, vai no Get e tenta entender o que aconteceu. Não passa não de tem novo. Informação, porque quanto mais passa,
mais problema você vai ter. Vai bloquear o cartão ou você não vai conseguir comprar. E, enfim, demora para liberar. Ou tu vai, tem casos de gente que tem que ir presencialmente numa agência hoje. Não, olha isso bem. é coisa do Tu passado. criou um problema né? pro cara daí muito maior do que os 2% lá que ele ia. Então acho que essa personalização no atendimento, essa personalização entender o que está acontecendo lá na ponta, ela tem o seu valor, vamos dizer assim, né? Cara, demais. É a conversão, né? É você poder virar para o teu cliente e falar, deu problema nisso, tem um dado errado, você colocou um endereço que não é o correto e tal, alguma coisa nesse sentido. Porque senão você fica devendo para o teu cliente uma explicação. Ele fala, meu Deus, como recusou? Sim, acabei de comprar Como num outro lugar aqui. Como que é isso? Então, todos são fatores que, na hora de uma conversão, ela faz diferença, né? Eu acho que quando a gente entrega uma viagem, a gente está entregando não uma coisa... Como é que eu posso... Eu não sei nem explicar como é que é isso, porque, eu adoro viajar, a gente viaja todo ano. Várias vezes, quando a gente tem a oportunidade, a gente tá viajando, conhecendo o lugar, e é um momento de satisfação, um momento que a gente usa para viver um pouco mais fora do nosso dia a dia. Então, isso não pode ser uma dor para ele. Sim, a experiência tem que ser boa do início ao fim, tem que ser uma experiência né? bacana. E aí, quando você entrega um atendimento personalizado, que o milheiro já entrega, né? Ele já tem essa proximidade com o cliente. Ele já conhece, ele já tem uma forma de entregar diferente. E ele entregar uma experiência de pagamento bacana também. Então, pode dar erro no pagamento, é normal. Pode dar um problema aqui? Pode, é normal. Tudo que tem, vou lá direto para um outro gato e tá tudo certo. Pode ir, pode ser tudo 100%. Mas você ter aquela sensação de que, cara, tem um problema aqui, eu tenho alguém para resolver por mim. Sim, eu posso falar com alguém. Total, entende? Você já começa entregando para o seu cliente uma solução. Porque, eu vou viajar, eu tenho um problema num determinado lugar. Eu vou ligar pro meu agente, eu vou ligar pro cara que me vendeu. Sim. Entende? É normal, você vai fazer isso. E eu acho que esse processo inicia-se desde o início, né? Desde da experiência no destino, para depois, acho que tem uma magia também você procurar o melhor preço, a melhor solução. Hoje, com todas as ferramentas que a gente tem aí, para milheiros principalmente, eu pelo menos tenho prazer quando eu vou buscar, falo, nossa, aqui está melhor, aqui, aí tu vai... Eu fechei uma viagem essa semana também, um cliente me pediu, a gente tem uma proximidade com alguns clientes, e o cliente, olha, eu preciso ir para tal lugar, cotamos 3, 4, não tinha, mas tem esse itinerário, daí tu teve que emitir azul, Gol azul, diferente, mas... quando você cotava o itinerário inteiro, saía mais caro. Eu vou emitir separado para ver. Então, esse processo de buscar, pesquisar, né? é gostoso, né? E aí, quando tu vai para a experiência de pagamento, também ele se torna mais gostoso, né? Cara, eu separei um caso aqui, tô até pegando meu telefone. Hoje, às 10h23, a pessoa me mandou, tá? A gente já tinha agendado, né? A gente não agendou depois disso. Eu vou ler para ti aqui e tu já respondeu. Ele mandou o seguinte, ó. E como faço se comprar através dos bancos de milhas e vender para meu cliente parcelado? É possível ou só à vista? Não tenho capital de giro. Cara, respondi para ele, ninguém tem. E nem precisa. Por quê? O que os caras fazem? Eles têm uma plataforma, daí eu falei, ó, na aula X está lá a DiviPay, você faz o cadastro, já chama no WhatsApp se você precisar. Você vende em 5, 10 vezes, né? Você lá estando tudo certo, você vai receber o dinheiro na vista, você compra as suas milhas e segue a tua vida. Só que isso ele resolve no dia 1 da mentoria. Na verdade, no dia 0. Ele comprou, já resolve. Porque, assim, qual é o problema que eu vejo, e que assim, eu não sei como é que vocês resolvem, mas é legal você falar, que, por exemplo, o cara... Ele criou o CNPJ, criou o cadastro e começou a divulgar. Daí vem alguém e fala, cara, eu quero a passagem. Aí ele lembra que ele não criou nenhum link de pagamento. Aí ele vai criar isso aí sexta, 10 da noite. Ninguém vai aprovar para ele sexta, 10. E se aprovar, não vai liberar o dinheiro às 10 da noite na sexta-feira. Não vai. E aí? Aí segunda-feira que ele vai falar com o cliente, pois vamos emitir agora, que talvez já aumentou o preço, né? Então, só o fato de ter um WhatsApp, você me deu o WhatsApp lá do time, né? Eu tenho lá o WhatsApp lá, Eduardo DiviPay, o cara clica lá e fala contigo. Acabei de criar meu cadastro, preciso de um auxílio. Tem alguém lá para atender ele? Tem, a gente consegue, como eu te falei, a gente teve casos que tá 11, 11h30, meia-noite e atendendo o cliente. Eu preciso emitir, não tá dando certo. Ou cliente novo. Teve um dos casos que você me chamou, de um cliente, acho que até na minha região lá, né? A gente não sabe, nós estamos situados no oeste de Santa Catarina. É pequeno, mas hoje a gente já está em vários estados do Brasil. E ele chamou, falou, deu recusa, ele precisava emitir. Não tinha cadastro dele pronto, não tinha nada. Nós emitimos, fizemos o cadastro dele, ele conseguiu fazer a venda, recebeu o valor dele na hora, então ele já conseguiu pagar o balcão e fazer a emissão. É muito rápido.
É muito dinâmico o processo. Se eu tiver que criar, vou lá, o Mercado Pago, vou criar minha conta, sobe, faz o onboarding na hora. Mas aí, primeiro, pode ser o Mercado Pago. Você começa lá com uma taxa de processamento 4,99 e mais a taxa do parcelamento. Então, você começa com a taxa lá em cima. Aí você tem um índice de recusa extremamente alto no Mercado Livre, Mercado Pago. Por quê? Porque o sistema de antifraude deles é muito bem fechado para iniciantes. Tanto que para a gente integrar, a gente tem integração com o Mercado Pago, a gente não consegue vender Mercado Pago. Embora a gente tenha a PCI DSS para cá, a gente tenha 3DS e tudo mais, que são ferramentas que previnem isso, o processo é extremamente alto. Então, vou vender via link e tal, bate lá. Não é assim. Eu fiz até um caso, um cliente me chamou e falou, eu tenho uma taxa bacana no Mercado Pago. Tá dando 3%. Falei, sim, concordo, beleza, taxa de 3%. E a taxa de processamento, você esqueceu? E em 10 vezes recebe Não na só hora. 10 vezes, ele tem 3,99, 2,99, que seja, mas ele tem mais uma taxa de processamento. 2,99 significa que é o quê? A taxa que ele precisa pagar para ele ter o dinheiro em D0. Taxa de processamento, todo mundo que paga via cartão de crédito tem que pagar. Pode ser uma taxa lá, mas ela é embutida. Ela está junto lá. Por quê? Porque quem cobra isso é a bandeira, é todo quem está no processo. Para eles poderem fazer essa análise total, eles precisam fazer isso. Porque quem garante hoje, quando o banco te deu um cartão de crédito, Sim. é Visa, é Master, não importa a bandeira, mas quem garante é o banco. Se tiver um problema lá na ponta, quem vai garantir é o banco. Então quem está dando dinheiro é o banco. Por que o banco dá um cartão de crédito? Se ele não tem, ele tem lucro. Obviamente, como é que ele tem o lucro? Da taxa que você paga no processamento. Sim, ele então não vai perder dinheiro, né? Vou te dar 10 mil, 50 mil, 30 mil um cartão de crédito. Ele ganha lá na ponta, no processamento que isso ocorre. Então, taxa de processamento existe. As pessoas podem não entender e não ver, mas existe uma taxa de processamento. Existe uma taxa de antecipação do recebível. Tá, quanto que é a minha taxa? Eu recebo em D0. Tá, é 3,99, 2,99, 4,99, 5,99. Essa taxa está tudo incluso isso. Antecipação e tudo mais. Em 10 vezes para receber em D0. Tem antecipação no meio. Não, e assim, Então, o pessoal às vezes fala isso. Mas eu tenho 5,99. Você já usou para ver quanto cai na tua conta? Porque assim, uma coisa é a mesma coisa para mim, né? Uma coisa é o cara me pagar no Pix ou em uma vez ali. Outra coisa é ele me pagar em 10 e eu querer receber na hora. Na verdade, a maioria nem faz, né? Eu vou dar outro exemplo aqui, tá? Porque eu uso muito, né? Na verdade, o dia que a gente conversou, que você falou, cara, eu posso ter essa solução aí para vocês também. Eu disse, para, vamos lá então, né? Tanto que a gente não tinha um parceiro tão próximo. Eu tenho uma que eu utilizo porque eu vendo o curso fechado que tá lá dentro, que o cara só antecipa 30% das vendas que eu tenho. Então, tipo, eu faço 3 vendas lá de 30 mil total, ele me antecipa 10. E não tem nem com quem falar para dizer, não, mas eu quero os outros 20. Não, amigo. Quando você gerar mais, eu te antecipo de novo. Às vezes você tem até, vamos dizer assim, uma base legal para poder comportar esse recebível, mas ele tá lá, tá tudo certo, eu não vou antecipar porque, enfim... Sim, ou ele pede que eu movimente 100 mil, senão ele vai me cobrar não sei o quê, ou a taxa aumenta. Sim. Tem tudo isso aí, tem todas essas jogadas que eles fazem. Por isso que eu entendo que, é tão difícil começar, é tão difícil você sair do zero. É tão difícil você... Não dá para perder tempo com isso, né? Não só perder tempo com isso, eu digo, é tão complicado que você precisa ter um jeito de uma solução para que isso se torne um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fácil para você concentrar energia, você concentrar a tua força na venda. Para você poder escalar. Depois, escalou, tracionou, foi embora, tá tudo certo. Aí, vamos lá, num volume alto, talvez a gente não tenha a melhor solução. Porque daí, estou faturando 200, 300 mil. Cara, vamos lá, vai para frente e tal, vai buscar mais coisa. Veio, tá tudo certo. Se um dia precisar, volta aqui, tá tudo bem. Mas esse início, ele é muito complicado. Ele é muito difícil. A gente tem hoje players aí que jogam mais de 1 milhão por mês, assim, tem muito mais até. Tem gente que vende muito mais em um único cliente, concentrando em um único cliente. Mas ele é multi-adquirente, não é só um link, enfim, ele vende via link, ele vende via máquina, enfim. Então tem vários. A gente tem solução hoje de delivery, enfim, hoje tem solução de split de pagamento, tem uma série de coisas aí que, enfim. Inclusive, numa última conversa que a gente teve lá em Minas Gerais, a gente teve um bom papo com pessoas também na área de turismo, tá? E talvez pinte mais algumas soluções aí, enfim, para dentro desse processo aí. Para a gente poder entregar esse processo da cadeia inteira de vendas. Vamos lá, eu teria, trazendo para a realidade Mineiro,
uma solução em que a gente pudesse fazer a venda vinculada já ao banco lá, quem está vendendo lá no banco, lá no balcão. Ah, sim, você comentou. Então, essa solução, o cliente poderia, o intermediário venderia, a gente faria a distribuição do pagamento através já da parte líquida do nosso representante, do nosso agente, e a parte de quem está lá na ponta no balcão também recebendo, né? Tá, mas isso hoje já funciona ou não? Eu já tenho isso funcionando, só a gente está entregando uma solução mais, vamos dizer, formatada para que ele só insira lá e pronto, mais já faz parte. Mas hoje é muito simples de usar. Até para o pessoal entender, acho que para a galera entender, gente, é absurdo isso aí, tá? Porque eu uso vocês lá e quando eu vou cadastrar ele pergunta, né? Funciona o seguinte: você está emitindo a passagem lá por R$2.000, mas você tem 1.600 de custo de milha. Eu não preciso que esses 2.000 caiam na minha conta e eu passe 1.600 para o meu vendedor. Eu passo direto 1.600 para ele e na minha conta cai só essa diferença. Sai a diferença, sai o seu líquido. Cara, olha, contador, assim, vocês têm que ser os melhores amigos do contador, tá? Tem essa solução é até interessante porque ela evita uma bitributação, inclusive, em tese, vamos dizer assim, porque fantástico. Se tu for analisar, muita gente não emite, não faz a emissão correta. Mas se for analisar, você tem um processo aqui, é o seguinte, eu vendi, deu R$2.000. Em tese, eu tenho a obrigação de emitir os 2.000, porque eu recebi os 2.000. Se eu recebi 500 desde 2.000, os outros 1.500 eu mandei para o outro lado direto, através do gateway, através do processo de split, eu tenho a obrigação de emitir os 500 e não os 1.500. Não, e para o contador isso é muito mais fácil. Porque ele faz isso hoje, né? Nós temos lá também o contador, o Contabilimilhas lá, que inclusive vai estar no evento com a gente. Só que ele tem que pegar o valor e dizer, tá, quanto que é custo e quanto que é comissão. Olha o tempo que você leva falando para ele, ó, anota aí 400, anota aí mais 500. Não, já caiu 500 na conta, ele consegue ver lá toda a fatura, né, de 2.000. Sim. Aí ele consegue já direcionar os pagamentos para quem precisa. E outra, fica mais fácil para quem está vendendo do outro lado também. A gente dá uma segurança para quem está lá na ponta vendendo a milha e tudo mais. A gente olhou para esse mercado, a gente viu que tinha dores nisso também. Pô, foi um dos casos que estourou lá, enfim, ó, lá em 2023, enfim, enfim, né? Nós temos uma solução criada já lá, que é como? Custódia, não é custódia, é uma trava por tempo. Então, fiz o processo de emissão e eu estou entendendo que essa emissão é um pouco mais insegura, apesar de que hoje a gente não tem tanto problema nos balcões. Eventualmente acontece, mas pega um balcão que nem o teu, é extremamente seguro hoje comprar dentro dele, porque quem está lá dentro conhece muito bem, né? Antigo, né? Então, a gente consegue travar esse recebível. Quem vende tem a segurança de que vai receber, passado o tempo do cancelamento, né? Porque o aéreo está dentro do prazo lá, você consegue cancelar o aéreo, acabou. Perdeu o cara que pagou, e bom, esse é o maior motivo de fraude hoje com milhas, né? E aí ele trava pelo tempo de passar o processo de cancelamento do aéreo. Aí os dois lados estão seguros. E aí o cara que está vendendo na ponta tem a segurança de que vai receber, porque ele já está ali dentro da conta, ele já aparece bloqueado lá, né? Ele aparece bloqueado lá, e aí depois de passar esse período ele vai ter integralização na conta dele. Esse processo, tem uma outra coisa que a gente tem, que o pessoal tem gostado bastante de operar, é a portabilidade do recebível. Eu preciso receber na DigiPay? Não, a gente faz Sim, cai direto na conta. Cai direto na conta que você escolher. Comigo já é assim, né? Tu manda lá, eu recebo. Às vezes eu vejo, o que é isso aqui? Eu vejo, é lá, reconheça. Porque como cai no mesmo banco que eu recebo o Pix direto, só que tá lá dizendo, né? DigiPay, daí eu vou ver lá, aparece, ó, o Eduardo pagou a fatura. Ele aparece porque o que a gente consegue falar? Tem uma conta no Santander, Caixa, seja lá, Sicredi, quanto que você quer ter? Cicobi, enfim. O que acontece? Você pagou, o recebível cai lá na sua conta. Sim, não precisa retirar de lá e perder mais R$3 na taxa lá que eles cobram. E ele tem mais o seguinte, o processamento, ele leva até 1 minuto. Eu ia dizer, cara, o meu é na hora. Assim, até 1 minuto. Realmente. A partir do momento que o cliente fez o pagamento, a gente recebe a informação, ele tem até 1 minuto, até 1 minuto não, ele tem até o segundo 59 do minuto. O nosso sistema ele faz assim, ele pega no segundo 59 e ele pega esse saldo e ele manda diretamente para a conta que você escolheu. Então, se ele pagou no segundo 30, no segundo 59 ele vai integralizar lá na conta do cliente. O processo todo automatizado, não tem intervenção no meio, o processo todo empurra lá para ele. Cara, até para o pessoal entender, tá? O que acontece? Hoje eu trabalho com plataformas, como eu falei, por causa dos cursos. Daí eu recebi lá. Daí, ok, eles já me morderam 15%, 20% lá, só que o dinheiro tá lá. Daí ele não tá liberado ainda porque tem uma regra e tal.
Só que quando esse dinheiro liberar, eu tenho que ir lá e sacar ele. No meu caso, eu ainda perco mais R$3 em cada saque, de 3 a 3,50. E ainda demora, às vezes, né? Eu tenho algumas que liberam na hora, mas tem umas que demoram 6 horas para entrar o dinheiro. Não, esse aí não, o cara pagou, às vezes, antes do cara me confirmar que ele pagou, eu já recebi o aviso do Pix na minha conta PJ aqui. Sim, então, quando ele me avisa, eu falo, cara, já recebi. Daí ele vai lá e me manda o print. Não precisa, porque eu já recebi. Você recebe na hora. Ele vem, toda a comunicação ela é feita ali de forma automática e a integralização na conta é mais rápida ainda, né? Cara, é muito simples. Bateu lá, tá recebendo, né? No outro cara, lado. a gente consegue deixar aqui embaixo pro pessoal na descrição o link, né, do aplicativo de vocês pro pessoal baixar. E quem abrir a conta, né? Vamos fazer, porque senão vai ter muito curioso lá. Quem abrir a conta, te chamar no WhatsApp pra poder avisar, ó, acabei de abrir aqui, cara. Sim. Sou agência, sou milheiro, pode ser? É importante que venha com esse processo de identificação que veio através do... Sim, não, a gente marca lá. Aqui, através desse processo, né? Porque a gente também vai conseguir dar uma atenção bem bacana, a gente já vem filtrado, vamos dizer assim, né? Então é mais fácil o processo de validação. Porque realmente precisa de uma validação. Pô, tá entregando deserto. Se tiver um problema, o problema é bem maior. Mas vindo desse canal é mais fácil da gente conseguir entregar para ele uma agilidade, uma praticidade lá na ponta. Porque, cara, o fato dele ter uma conta que aprova na hora, no sentido de estar pronto para vender, né? Porque a gente sabe que dependendo do lugar ele não ia aprovar na hora. Depois ele consegue validar aí taxa e quando que vai liberar. Já tá legal. Se ele quiser usar esses processos de dividir o pagamento, vai metade para o milheiro, metade para ele, também é padrão com vocês, né? Sim, dá para a gente fazer essa configuração aí no andar do processo. E molda conforme a necessidade do cliente. Cara, show. Tem clientes que pode ter uma solução de ponta lá no aplicativo, um app também. Alguma coisa, né? Também a gente consegue incluir lá no checkout dele lá a nossa solução. Então, eu tenho um aplicativo específico para mim operar aqui, consegue entregar lá. Então vai ter bastante soluções nossas lá dentro e está cada vez vindo mais. Assim. A gente está num processo agora de homologação com algumas instituições financeiras. Esse processo de homologação ele vai abrir mais caminho para a gente e entregar mais soluções ainda. Cara, e assim, pelo menos eu tô vendo que o mercado ele não tem mais espaço para amador. Por exemplo, o cara abriu a agência dele hoje, ele tem que abrir um mínimo, assim, tudo para poder trabalhar. Por exemplo, o primeiro amadorismo que eu vejo é a forma do orçamento. Na hora de mandar o orçamento, o cara fica mandando uns prints de passagem e vai conversando com o cara ali, manda um áudio. Cara, eu não tenho que ir para vender, o cara tem que ouvir o áudio. Não, eu mando um orçamento bonitinho. Isso aí a gente tem hoje o parceiro Simple Milhas que resolve isso aí. Lá você já coloca o link do DiviPay. O cara clica lá, ele paga, tá tudo resolvido. Porque senão eu tenho que ficar mandando print, áudio para ele entender, ele fala, legal, eu quero, daí você só um pouquinho. Aí você vai lá, você gera um link gigantesco lá, que o cara já vai até achar que é golpe, porque o link, né, tem uns links que é do tamanho de um trem ali, manda pro cara, daí o cara paga, daí eu dizer, não, peraí que eu não recebi ainda. Ele, cara, mas eu já paguei. Não, mas peraí que eu tô vendo aqui. E fica aquela demora, né, realmente, ou seja, eu já fiz todo o trabalho para conseguir o cliente. Para ele dizer, cara, vamos fechar. Daí quando eu digo vamos fechar, eu não consigo fechar. A hora que o cara te fala, vamos fechar, fecha é a mesma coisa com o carro. A gente está falando de uma coisa que não é, vamos dizer assim, é essencial. Ela pode ser até superficial, tal, é um né? desejo. A gente está falando nisso, principalmente em compra por impulsão, em compra por impulso. Se o vendedor for bom, se o cara que estiver ali fazendo, se o agente for bom, cara, é impossível, não tem. Se você perder tempo nisso, se foi, ele dormiu, brigou com a esposa, passou mal, pronto, choveu, deu um tempo um pouco difícil, não vou mais viajar. Aí você perdeu. Aí, sim, meu amigo. Segunda-feira é outra conversa. É outro papo, você tem que começar de novo o processo, e aí você perde. Porque a hora que o cliente falar, tô indo, não vou mais, para você trazer de volta, você vai ter que fazer concessão. É uma nova venda, vai perder alguma coisa. Você vai ter que entregar alguma coisa para ele. Se ficar mesmo, o próprio cliente vai... mas já desistiu, não tem. Então não dá para perder, você tem que fazer, vendeu, vamos concretizar o negócio. Não dorme, vai primeiro, atende teu cliente, finaliza, faz o processo de venda dele, não deixa passar, porque se ele deixar passar, ele pode... Qualquer coisa de diferente na vida dele, ele vai desistir de fazer aquela viagem. Cara, sensacional. Então é complicado. Nós temos uma viagem marcada agora, em outubro, Europa, e me surgiu um monte de compromisso. Se justamente fosse comprar agora, talvez nem compraria, né? Puxa vida, agora tá comprado. Eu vou adiar um dia, a gente consegue adiar um dia, enfim. Em função do meu dia a dia, a gente sempre compra
principalmente os aéreos com essa flexibilidade de poder remarcar. Mas se fosse em outro momento, eu já tivesse esperado alguns dias a mais. Já não ia ter rolado. Não iria mais. Cara, essas são as vendas boas, né? Porque uma coisa é aquela venda da obrigação, o cara quer ir e voltar, um bate-volta São Paulo, Porto Alegre. Cara, é uma passagem que vai te dar o quê? R$90 de lucro. Agora, uma Europa de 5, 10 dias, levar a família, levar o sogro, não dá pra dizer, não, segunda-feira eu te mando o link. Segunda-feira, amigo. Não, já brigou com o sogro no final de semana, já não quer mais levar o sogro. Não, tá doido. Bom, a carne do churrasco já não tá boa, já muda já total. Bebeu aí, demais, né? O time perdeu. Então o processo de conversão de venda, eu acho que de modo geral, a gente não fala só nesse ramo, ele precisa ser imediato, principalmente se a gente fala em coisas que envolvem emoção. E quando a gente fala em viagem, quando a gente fala nisso, ou ele está indo realizar um sonho de fazer uma viagem para um lugar, ou ele cria isso dentro dele, a gente fala em emocional, a gente não está falando só em essencial. Essencial é a compra que a gente faz no dia a dia, enfim, um supermercado ou qualquer outra coisa nesse sentido. Sim, quando a gente fala em viagem, compra algo nesse sentido, compra emotiva. Não dá para ficar pensando muito, Não tem, é totalmente diferente. Eu lembro que eu vendi carro um tempo. Eu também já fiz uma quando vendia carro, você tinha que converter, não um carro, todo carro é normal, né? Então, mas o processo de identificação primeiro era o cliente, a gente tinha que identificar, tá, mas o que esse cliente compra? O que ele quer? Será que ele quer comprar segurança? Se ele quiser comprar segurança, eu vou falar no airbag, mas não vou falar, isso aqui tem 4 airbags. Não, você tem que levar ele para uma realidade, transforma ele lá, leva ele para a realidade. Fala, imagine que, num caso de acidente, você tem aqui airbag, vai te proteger, tem os pedais aqui que caem e tal, então, ou se era um visual, falou, quer saber como vai ficar bem? Eu falei, em carro, vamos entrar dentro desse carro, vamos passar na frente de uma vitrine espelhada, você vai entender melhor o que é, né? Então, quando você vendia um design do cara, né? Porque não é você dentro do carro, você dentro do carro você não está se vendo, quem está fora está vendo você. Sim, então, é o processo de identificação do cliente e entregar para ele o que ele compra. Então, a compra, ela é muito impulsiva, ela vai pela tua emoção. E eu acho que o ramo que a gente está, quando a gente fala em viagem, ele é também impossível. Você está mexendo com um desejo dele de conhecer, muita opção, de viajar. né? Ele envolve a parte de liberdade, tem uma série de coisas. Sim. Então, quando você entende e interpreta isso e você consegue fazer essa conversão, a única coisa que você não pode parar e travar é um processo de pagamento. O pagamento é o final dele. Já foi, né? Era só depois concluir. dali está concluído. Assinar o contrato. Não tem, vou fechar, tá. Sem o pagamento efetivado, não fechou esquece. Ainda. Não fica comemorando então, venda não aqui. Não tem, você tem que estar, pagou, tá tudo certo. Aí é outro processo. Depois que ele pagou é muito mais difícil dele voltar para trás. É muito mais difícil ele voltar. Ele entra no processo de experiência, né? Aí você vai entregando, aqui tá a passagem, aqui tá o seguro, já manda isso aqui pro teu filho ver como é que vai ser, já começa a envolver, né? Então, esse processo, se ele não for efetivo, você vai ter problema. Então, vamos lá, a gente vem para dar um encontro desse cliente com a experiência. Sim. Então, acho que é unir as coisas. Basicamente isso, né? Cara, eu vou fazer assim então. Por mim, a gente ia longe aqui, tá? Mas a gente tem horário também. Você tem que voltar, né? Pra casa ainda. A viagem é longa. 500 quilômetros. A viagem é longa. Então, gente, aqui embaixo, tá? Vou deixar para vocês, tanto do nosso parceiro, que é o Simply Milhas, que vai estar no evento com a gente. Quem tá fazendo orçamento de forma amadora, para com isso, pelo amor de Deus, tá? Eu fico pé da vida. O cara demora 10 dias para mandar o orçamento. Quando manda, é uns print, uns áudio, e quer que o cara escute o áudio com toda a atenção. Não, gente, manda o orçamento. E no orçamento, manda o link aí do DiviPay. Então, eu vou deixar aqui o aplicativo, né, para o pessoal baixar, abre a conta e chama eles no WhatsApp lá. Ele já vai com uma mensagem para que eles identifiquem que vieram do podcast. Aí você sabe que é uma agência ou milheiro que veio daqui. E assim, no nosso, todo mundo que entra lá, no primeiro módulo, passa por vocês lá. Cara, abre a conta aqui. Tem gente que pula, né? Não, eu vou pular esse módulo de boas-vindas e vou abrir. Cara, não dá para pular porque lá que você deixa tudo pronto. Porque quando vira a venda, você não vai ter tempo de ficar pensando, né? Ah, mas eu emito o orçamento como? Já foi, deveria ter feito lá atrás, né? É que às vezes o cara não acredita que vai dar certo, né? E aí quando começa a dar certo, ele não tem o que precisa e fecha a venda. Cara, obrigado pela presença, que bom, né? Que deu pra gente se encontrar, né? Até pro pessoal entender, a gente tá criando o podcast com os parceiros, mas não é que nem vocês não são daqui. Então não dá pra gente dizer, cara, vem aí amanhã. Não, a gente deu uma sorte, né, do nosso lado de te encontrar, estava aqui no Sul, para poder encaixar, tenho certeza que vai somar muito. A gente já tinha feito outro online, né? Mas foi até mais técnico, você mostrou, né? Agora é mais visual pro pessoal, né? Mais simples aqui. Vou mandar no nosso grupo lá, você vai ver. Perfeito. Que o pessoal vai interagir, tá? Qualquer coisa que... Tu quer deixar recado, alguma coisa? Não, quer mandar eu o só agradeço a oportunidade. A gente está
de portas abertas aí para quem precisar, quer só buscar informação também, chama a gente, vamos entender. Daqui a pouco a gente vai ter um produto também na linha de adquirência física, a maquininha também para entregar para quem está lá, enfim, tem uma E série outros de negócios também, né? Se o cara aí. tem empresa em outra área. Tem todas as soluções aí para meio de pagamento e a gente está crescendo bem. Nossa, Como eu show de falei, bola. hoje o volume de transacionamento aumentando. Acho que transita hoje em torno de... Estou falando em 4 segundos está rodando transação. Então isso é positivo, né? É bacana ter esse crescimento que a gente tem. E veio muito... Eu falo por que eu gosto de conversar contigo, de vir aqui, ou enfim, quando a gente se encontra, porque... Para mim foi muito positivo. A gente teve muito crescimento quando veio com a tua mentoria, quando veio com o teu trabalho aí, enfim. E aí a gente conseguiu também entrar e isso funciona com parcerias, né? Eu entendo que a hora que o cliente vem me procurar, ele está não só procurando a solução que eu tenho, mas ele está vindo fazer uma parceria, porque eu fico feliz que ele está trazendo lá para dentro do meu processo, a gente vai aumentando, vai crescendo como empresa, e ele também tem a solução na ponta. Então é um processo de parceria. Esse processo funciona muito bem. Sim. Toda vez que veio... o cliente assim, confiou na agência, que confiou em você, que confiou em mim, que indiquei vocês, está tudo então enrolado. A gente está vindo embasado, com um lastro legal. Então é só agradecer a oportunidade e vamos lá. Dia 1º do 11, quem quiser conversar pessoalmente, né, com vocês. Sim, a gente vai estar vai estar palestrando e vai estar também lá atendendo o pessoal. A gente vai tentar levar um pouco mais a experiência que tem vivido. Show. Vai ter um monte de cliente de vocês lá. Vai ter bacana. Eu já sei de uns 10, tá, que vão estar lá. Que coisa boa. Eu vou adorar ver todo mundo aí. Vai ser show de bola, tá? Perfeito. Só agradecer. Feito. Valeu. Obrigado, gente. Até a próxima, então. Valeu.